Oi, minha gente, mais um episódio e dessa vez eu sou a entrevistada. Ah, gente, não aguentei. Eu adoro falar e convidei minha amiga, Day Oliveira, para estar aqui. Ela vai fazer as perguntas que vocês mesmos fizeram e eu vou responder. E, gente, agora a gente vai colocar a Michele em prova, hein? Porque aí tem muita pergunta interessante, assim. A gente abriu a caixinha de perguntas e a Michele recebeu uma chuva. Ai, Né? amiga, vai ter que fazer um novo episódio pra mim. Vamos ter que criar um episódio inteiro só para perguntar e responder. Então, assim, a gente selecionou as primeiras perguntas, porque realmente foram muitas, e a gente vai perguntar aqui. Então, aqui, nada vai ficar escondido. Fique ligadinho aí. Amei. Vamos lá, Michele, para a primeira pergunta, então. Eu posso usar a tecnologia Argon para refinar a minha abdominoplastia fora do centro cirúrgico? Não! Você deve usar o Argon sim, porque ela complementa o seu resultado. Seu resultado vai ficar muito melhor, né? A gente pede um prazo de 6 meses, a melhoria da qualidade do tratamento é muito superior. Então, vale a pena sim. Mas esse Argon tem que ser realizado num procedimento que é um procedimento cirúrgico, dentro do centro cirúrgico, sob supervisão de um anestesista. O que é o Argon? É um jato de plasma de gás de argônio, que é um gás nobre, e esse produto ele tem que ser realizado no centro cirúrgico. Por quê? Antes de realizar o Argon, a gente faz túneis com a lipoaspiração. Então, essa pessoa que fez essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque na abdominoplastia tem áreas que a gente não pode lipar, são as áreas vermelhas, as áreas de segurança. Então, todo mundo que fez abdominoplastia, eu acho que tinha que fazer uma lipoaspiração no segundo momento, 6 meses após. Então, faz a lipoaspiração, associa o Argon, o resultado fica fantástico. Eu sempre falo, né? Você pode parar, que caminho que você quer, né? Você pode seguir um caminho, você pode parar no seu resultado, mas se você quiser algo mais, tem muito para entregar para você. Então, o Argon, sim, ele pode, é interessante colocar ele 6 meses depois, mas tem que ser realizado em ambiente hospitalar. Nossa, excelente, adorei. E quanto tempo depois da cirurgia eu posso fazer uma avaliação do resultado final? Então, acho que a pessoa quer saber, assim, quanto tempo eu posso realmente ver o resultado que vai ficar minha cirurgia? E, na verdade, são 2 anos. Nossa! 2 anos de que a gente tem que realmente esperar. Os tecidos, eles vão voltando com a sua inervação, sua irrigação. Ainda fica inchado esse período, né? Agora, para questões de refinamento, não fiquei feliz com o meu resultado. A partir do 6º mês já dá para você avaliar. Né? Ótimo. Mas, gente, são 2 anos. Eu falo, paciência. Já teve casos de mamoplastia que a paciente achou que estava muito diferente, aquilo ali a incomodava. E eu falei, espera. No final de 2 anos, as mamas se assentaram. Ainda bem que ela teve paciência, porque poderia mexer precocemente em um resultado que ia ficar bom. Né? Isso é muito importante entender, paciência. Isso é mesmo, gente. Querer um resultado imediato não existe, Não né? existe. Então, é interessante. Estou pretendendo pôr silicone e lipo, mas essa gordura eu quero aproveitar nos glúteos. Poderia fazer essa cirurgia junto ou separada? Não, junto. Né? Na verdade, você pode, eu sempre brinco com as minhas mamães, né? Você pode reformar essa casa toda. Se você está preparada fisicamente, seus médicos todos te liberaram, você está preparada emocionalmente, está num ambiente adequado de centro cirúrgico, um hospital adequado, com uma equipe adequada, você pode fazer tudo, né? Porque a sua equipe, ela vai realizar tudo dentro do protocolo. Essa pessoa pode colocar a prótese de mama, fazer a lipoescultura, injetar no glúteo. Ah, gente, porque gordura não se joga fora, não. Né? Mesmo aquelas pessoas que não desejam volumizar a região glútea, essa gordura ela tem que ser enxertada. Melhora a qualidade da pele, melhora a celulite, como é que joga a gordura fora. E aí tem que ser aproveitada na hora da cirurgia, né? Então, assim, então, essa pessoa, caso, né? Pelo que eu entendi, ela podia fazer tudo junto. Pode fazer tudo junto, desde que ela esteja preparada fisicamente, ela vai passar por avaliação de vários médicos, emocionalmente. Confiar na equipe, isso é muito importante, porque a equipe ela tem que ter um limite, né? Existe um limite. E ela também tem que estar preparada para viver esse pós-operatório, né? Eu brinco que é um capotamento de um barranco. Mas compensa, né, gente? Por quê? Porque quando você associa cirurgias, você acaba aproveitando a mesma anestesia, o custo ele fica mais reduzido, né? Porque está associando as cirurgias, e a recuperação é a mesma. Né? Então, para as pessoas como nós, muito atarefada, é interessante. Eu mesma, o que eu fiz na minha cirurgia?
Eu fiz uma lipo 360, usei o argoplasma o Argon 4 na minha parede abdominal, troquei meu silicone e fiz a mastopexia. Tudo no Tudo de mesmo uma vez só. procedimento. Porque eu não tinha tempo, né? Como é que eu ia fazer, né? Uhum. Injetei no bumbum logo, Jocô. Claro, e ficou assim, fica sensacional e a melhoria da qualidade da pele, ela é expressiva. Ah, que legal. Agora, uma outra pergunta bem interessante. Disso. Doutora Michele, é possível fazer uma cirurgia com IMC acima de 30? Então, não é recomendado. O IMC de 30, ele é como se estipulasse um nível de segurança para diminuir complicações, diminuir seroma, que é aquele acúmulo de líquido, diminuir infecção, diminuir abertura de pontos. Então, quando você faz no IMC um pouco maior, você está se arriscando mais. Então, já existem as complicações que já são reais para qualquer nível de MC, e se você já entra com MC mais alto, a complicação ela é maior. O que eu faço? Tem pessoas, Dai, que chegam no meu consultório com MC de 32, chegam para mim dizendo, olha, eu não consigo mais. Cheguei no meu Uhum. limite, fiz meus tratamentos, não consigo mais. Essas pessoas, eu vou conversar com elas, ó, a chance de a gente ter um seroma, ele é maior, né, uma infecção, e às vezes fazer a cirurgia nelas pode trazer tanto impacto para a vida delas que aquele ponto que estava parado, elas giram uma chave e elas melhoram muito. Eu Uhum. escutei uma frase de uma paciente que eu operei com MC de 33, a minha anestesista quase me matou, mas eu senti que aquele momento era o momento dessa paciente. E essa paciente, ela tá linda, realmente, a gente teve seroma, abriu os pontos, mas ela tá muito feliz. E eu escutei uma coisa muito legal. Ela disse: eu sou uma pessoa depois da doutora Michele. Aquilo ali pra mim, ela falava assim: Que eu legal, não né? gostava do verão. Eu não tirava foto. Se Hoje dá escondia. vontade de chorar, de direto ver a Aham. foto dela, ela fazendo De foto, fazendo selfie. biquíni. É incrível. Então eu acho que É é uma quando decisão, né, que a é uma pessoa vai ter decisão que. junta. Tipo É, assim, eu entro nessa história um pouquinho mais perdendo. sim, aham, Mas se mas a pessoa está preparada, entende que realmente a chance é um pouquinho maior de aham, a complicação e dificuldade é um assim, a pouco gente maior, está né? preparado. O que que eu falo que é cirurgia plástica? A cirurgia plástica é como se a gente realmente estivesse reformando uma área. E nessa reforma precisa do arquiteto. Quem que é o arquiteto? O paciente. Uhum, O paciente ele vai falar, ó, esse é o meu caminho. O paciente também está trazendo o material. Esse é meu material. E o aham, paciente também vai cuidar desse lugar reformado. E o cirurgião é como se fosse a parte técnica, o engenheiro que vai pegar e vai sim. executar. Né? Então, é um somatório de coisas. E qual que é o objetivo disso tudo? Fazer o paciente feliz. Então, na verdade, hoje, na cirurgia plástica, não adianta você tampar os olhos e dizer, não sabia. Por favor, não existe, não cabe isso mais, não sabia, Sim, a né? informação tá muito Não, tá clara, né? muito claro, e assim, se o seu cirurgião não passou, a sua É. informação tá ali, não tem E se os como dois não jeito, assim. fizerem juntos, não adianta, né? Agora, essa pessoa que perguntou sobre IMC, pensa bem se você tiver no IMC que tá dentro da normalidade. O seu resultado vai Vai ser ser incrível, né? muito melhor. Qual que é esse IMC? O IMC é 18,5 a 24,9. Depois, se tiver um jeito de aparecer Uhum, aqui, sim, a para a gente gente poder coloca por mostrar escrito. Aham. calculando, né? Porque Então, assim, calcula, qual que é o cálculo mesmo? Tem o gente. cálculo é peso dividido pela altura ao quadrado. O Aham, IMC hoje nem é tão usado porque ele não consegue separar a massa gordurosa de aham, muscular. Na verdade, só para ter uma ideia mesmo. Hoje a sim. gente usa a biopedância. Né? O IMC é só um item, mas ele nem é tão usado, né? Então, Uhum. o importante, na verdade, é a sua avaliação com o seu cirurgião plástico. Lá ele vai Vai fazer. conseguir Se a sua identificar, né? porcentagem de gordura ela tiver muito alta, seus riscos são maiores, Uhum, né? Então, sim. assim, mas a gente continua usando ainda o IMC. Nossa, foi ótimo esse esclarecimento. Vamos ver mais aqui, ó. Ah, esse já foi para outro lado. Quais os cuidados psicológicos são recomendados antes e depois da cirurgia? Sensacional. Ótimo, né? A parte mental e emocional, ela é tão importante. Eu penso o seguinte, se você é uma pessoa com nível de ansiedade um pouco mais alto, se você teve que tomar medicação, não abra mão de profissional. Não abra mão de um psiquiatra, neurologista e psicólogo. Eu falo que o psicólogo cuida da alma e É, o sim. psiquiatra da mente. Aham, E a mente é uma coisa muito perigosa. muito.
ela é tão perigosa que ela é capaz de sabotar você. E que o resultado, sentido? Uma mente ansiosa, ela pode pegar e achar que você está sentindo alguma coisa. Aí o seu médico vai dizer, corre para uma emergência. E na verdade é a mente sabotando. E uma mente que não tá legal, gente, ela não faz mal só para o paciente, não. Ela faz mal para o cirurgião plástico dela, que vai ficar doido. Faz mal para os familiares, às vezes filho, né? O Sim, filho a tá rede vendo de aquela apoio, crise de né? ansiedade. Então, são os 3 pilares, eu acho que você está cansado de ouvir isso, né? Mas tem Corpo, que mente reforçar. e alma. O Isso. corpo vai cuidando, vai se preparando, a parte física se prepare, porque é fundamental um corpo preparado, suplementado de vitaminas. Você pode dizer para mim assim, mas eu sou saudável. Você é saudável para viver seu dia a dia, não para viver o que você vai viver na cirurgia plástica. Número 2, alma. A alma é você. Não vai entrar nessa história com a alma mexida, com a alma machucada, ou você está triste com alguma coisa que está passando pela sua vida. Então a alma tem que estar feliz, pronta para Sim. viver. E a gente tem a mente. A mente eu tenho muito medo dela. A mente, ela mente. Então, essas 3 estruturas, corpo físico, mente e alma, eles têm que estar bem conectados, saudáveis, para você viver esse momento, né? Então, essa pessoa é muito importante que ela entenda que a mente dela tem que estar pronta para tudo. Um pós-operatório é péssimo, gente. É um capotamento de um barranco. Você certamente vai desistir, perdão, você vai se arrepender por 15 dias. Meu Deus, por que eu fiz isso comigo mesma? E você vai estar num corpo que você não quer ficar, você quer sair daquele corpo. Então, o que é importante? Fortalecer essa mente. Porque se alguma complicação te acontece, como é que essa mente que Mas já você vai não está lidar com aguentando o isso. pós-operatório normal, vai aguentar uma complicação? Então, sua mente tem que estar forte, né? Eu falo que é como se a gente desse as mãos e pudéssemos enfrentar qualquer coisa. Sim. Então, corpo, físico, mente e alma. E outra coisa, às vezes as pessoas ficam assim, nossa, Michele tá fazendo apologia para psicotrópicos. Não, gente, a pessoa vai lá, toma um remédio no pré-operatório, diminui a ansiedade e depois, por um tempo de pós-operatório, mais 2 meses, depois ela Vai tira a trabalhando e medicação vai com o tirando, né? profissional. Isso, com Isso certeza. assim, qual é o problema disso? Não vejo problema nisso. Não é para sempre, né, gente? Não é para sempre. E assim, vai entregar uma coisa melhor. E outra coisa, quando você, Dai, faz a cirurgia plástica, você tem que pensar no seu familiar. Sim. Você Que tem ele que que vai te pensar dar o naquela apoio pessoa que ali, está né? cuidando de você, assim. Isso é muito importante. Ele também tem que estar bem, né? Eu tive um caso muito interessante que parece que foi um delírio coletivo. Eu vou contar essa história. Conta pra gente. É porque, na verdade, eu vejo as minhas pacientes como se fossem minhas filhas. Aham. E como que eu comecei a vê-las assim? Depois que eu fui mãe. Depois que eu fui mãe de 2, eu vi que essa mãe, essa filha, precisa voltar para casa. Então, na verdade, aquilo ali eu me envolvo muito grande com elas Você e se eu nem apega, né? deveria me envolver tanto como eu me envolvo, mas eu me envolvo. Para isso, gente, eu tenho que viajar uma vez por mês, porque meu desgaste é muito grande. Mas voltando, essa paciente, ela ficou muito tempo, ela teve um trauma físico, o trauma físico foi tão Aham. grande que causou um dano psicológico psiquiátrico. Aham. Ela não levantava da cama, ela ficou confusa, e por não levantar da cama, ela começou a ter resíduo, deu um derrame pleural nas bases dos Nossa. pulmões, por ficar tanto Aham, tempo deitada. deitada. E nisso também a ansiedade veio, ela não conseguia se levantar. A gente foi. E eu fiquei muito assustada porque os parâmetros dela não estavam legais. A gente associou e diagnosticou uma embolia gordurosa Nossa. subclínica. Perdi 10 anos de colágeno. Levamos ela para o CTI. Aham. Essa mãe, Nossa. filha, para o CTI. E aí eu ajoelhei no chão e falei, meu Deus do céu, o senhor me ajuda, o senhor faz essa mãe voltar para casa. Levamos ela, iniciamos uma corticoterapia venosa intensa, que é uma pulsoterapia de corticóide, um alto nível de corticóide, para tentar salvar aquela embolia gordurosa. Aí passaram-se 2 dias, acho que menos de 48 horas, chegou uma outra pessoa que não estava muito envolvida na história, falou, que isso, gente? O que vocês estão fazendo com essa paciente? Gente, nada. Era um derrame pleural por ficar muito deitada. Nossa. Essa paciente, ela ficou no CTI, não precisava da corticoterapia e tudo
por causa da mente. Aham. A mente dela sabotou o corpo físico. Uhum. Então, na verdade, como era, se essa paciente não tinha problema psiquiátrico nenhum, não foi um trauma físico que repercutiu Aham. nessa parte psicológica. Mas olha que grave isso. Sim. A gente fez altas doses de corticoide que prejudicou a cicatrização dela, Aham. né? A gente errou? Não, a gente estava baseado em Sim. evidências clínicas. Por isso, a parte emocional, ela é muito Afeta importante. demais, né? Pensa bem, o que o emocional seu pode fazer, né? Você vai liberar cortisol, que é um veneno para sua cicatriz. Você vai liberar o cortisol, que é um veneno para sua inflamação. Você vai ficar mais inflamada. Seu Sim. pós-operatório vai ser mais doloroso. Seu pós-operatório vai ser mais arrastado. Sua cicatriz vai ser pior. Tem que deixar essa mente Não pom-pom. pode, é. Eu falo que é uma mente pom-pom. É uma mente Adorei. que é de uma paciente muito Mente querida, pom-pom. que eu me lembro, assim, ela é muito querida mesmo, ela é a Cris. E ela teve uma complicação e eu falei, Cris, você tá entendendo o que tá acontecendo? Eu tô. Ela sabia. Ela já tinha sabe? consciência disso. Tinha consciência e ela falou assim, eu sabia, isso podia acontecer. Aham. E foi super tranquilo, ela evoluiu tranquilo, Sim. graças a Deus. Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente sabe né, do que pode, das intercorrências. Então a gente já tem que ir com a mente preparada. Se acontecer no meio do caminho, como que eu vou lidar com isso? Com a mente Por isso forte. que tem que amar seu cirurgião Sim. plástico. Por isso Então é carinho, empatia, sintonia, sim, confiança, confiança, amor. né? Aí as pessoas olham pra mim, amor? Sim, amor. Sim. Cirurgião plástico e paciente é a relação médico-paciente mais poderosa. Uhum. Aquela paciente está entrando pra ficar melhor. Ela quer sair Então, dali assim, com ela outro, ela quer ficar melhor. com a autoestima lá em cima. Cicatriz Com... não vai É. sair. Então, é uma relação muito poderosa. Sim. Mais que pediatra e Com certeza. é muito mais. É. É muito mais profundo. Você tem que amar seu cirurgião plástico. Verdade. Amar sim. Né? Isso é muito importante. Então vamos lá, mais uma pergunta. Existe alguma idade mínima ou máxima para realizar a cirurgia plástica, Michele? Na verdade, a mínima já tem que estar desenvolvida sua mama, né? É o mínimo, né? Então, assim, geralmente um ano após a menarca, a mama já está desenvolvida, né? Sim. Então, assim, para meninas de 16 anos, às vezes 15 anos, que não tem nada. Então, é aquela menina que Já sabe que não vai ter, né? já não vai sabe ser o que peito, não vai né? ter, Não vai. não desenvolveu as Aham. mamas. Então é muito importante, às vezes, os pais entenderem que ali é o Sim. momento. E muitos dizem, espera, minha é muito filha, dar nova, 18 né? anos, você é muito nova, mas calma aí, ela está desenvolvendo, é onde ela vai começar a namorar. Então, eu acho que a idade mínima é após o desenvolvimento dos órgãos genitais, das Sim. mamas, Puberdade ter passado, da puberdade né? ter passado. Então, assim, já é a mínima. Sim. E ter o consentimento dos pais, na verdade, não dá Verdade, para ela é. tomar a decisão sozinha. Aham. Idade máxima. Eu acho que tem que usar, nesse caso, um certo discernimento. Assim. Por exemplo, paciente de 60 anos, os exames são maravilhosos, ela pode fazer até uma lipo 360, fazer uma reforma completa. Mas aí, pô, chegou 70 anos, eu vou fazer uma lipoaspiração, uma reforma completa? Não, né? Então, eu acho que é Sim. discernimento mesmo. Bom a gente pensar, senso, será né? que vale a pena esse risco? Né? Eu vivi até esse tempo com esse corpo, será que eu quero mudar? Né? O bom na plástica, ele é inimigo do ótimo. Sim. Então, assim, isso é muito importante. Eu acho que é uma conversa entre o cirurgião e o paciente, né? e esse entendimento. Né? Então, assim, uma pessoa de 70 anos, ela pode operar? Sim, se seus exames estão bons. Se você está preparada fisicamente, emocionalmente. Mas pensa bem, se você tem uma complicação, será que esse corpo de 70 anos, ele vai aguentar uma complicação como um corpo de 40, 30? Eu não sei. Então, isso é bem muito arriscado, importante para o meu discernimento. Existe Sim. idade máxima? Não. Uma senhora de 80 anos pode fazer plástico? Sim. Mas será que vale? Tem que ser um bom senso e uma Eu acho conversa, que é bom senso. né? Exatamente, a palavra é essa, bom senso. Agora, para as meninas, eu acho que a idade mínima a influencia idade bastante mínima influencia bastante, nesse mas se já tá- psicológico, né, que você falou, né? E às vezes, foi muito interessante que uma cirurgiã plástica amiga encaminhou uma menina muito novinha, assim, com seus 15 anos, com uma mão muito grande. Mas ela já também tinha isso. desenvolvido. Claro que essa pessoa tem que fazer, Sim. gente. Imagina o trauma, né? Você ter 15 então, anos assim, com como é peito que ela vai gigante. namorar? A menina não conseguia nem correr. Sim, não. Corria com segurando sim. Então, assim, eu acho que tem que ter uma conversa muito com os pais. Assim. Os pais têm que estar E assim, muito foi próximos. interessante, uma vez eu recebi uma paciente que ela não tinha nada, era como se fosse um menino. Aham. E a mãe dela não deixava. Aí eu falei, você já mostrou pra sua mãe essa mama? Sim. Porque pra mim, as meninas que não têm mama, por exemplo, é como se fosse uma mutilação. É feito uma pessoa de câncer que tirou as mamas, é igualzinho.
né? Então, assim, eu acho que é discernimento em ambos Sim. os partes. Eu acho que a idade mínima, ela não existe, é muito, mas precisa estar desenvolvido já Aham, e ter o consentimento dos pais, né? sim. Idade máxima, bom senso. Ótimo. Tem uma bem legal também aqui. Quem tem trombofilia pode fazer a reforma da mamãe, a Mommy Makeover? Ai, que medo! É, achei bem interessante. É bem interessante mesmo. Por exemplo, eu, Michele, se eu tivesse trombofilia, eu faria a reforma completa? Não. Mesmo que Seus exames meus dessem exames tudo. ficassem bons, mesmo Aham, que o meu hematologista vascular liberasse, eu ia por partes. sim. Talvez eu faria primeiro a abdominoplastia, depois a mama, Uhum, depois a lipo, sim. dessa forma. Por quê? Porque quanto mais cirurgia, maior a reação inflamatória. E a reação Aham, inflamatória é um dos gatilhos para a trombose. Então, para que arriscar? sim. Tem uma pergunta aqui falando sobre os exames. Eu acho também que é uma curiosidade de muita gente. Quais são os exames necessários para uma cirurgia de abdominoplastia? Vamos colocar assim. É, eu gosto de um exame de sangue bem completo, Uhum, né? Então a gente vai avaliar a parte do fígado, do sangue, a sua glicose, as suas proteínas. É bem uhum, completo o meu exame de sangue. Um exame de urina. Pedimos também ultrassom das partes, por exemplo, mama, ultrassom das mamas, aham, abdômen, parede abdominal, abdômen total. Quando tem uma cirurgia combinada, ou uma lipoaspiração, ou abdômen, eu uso o Doppler venoso de membros inferiores, raio-x de tórax, e também o risco cirúrgico. O risco sim. cirúrgico, gente, é fundamental você ter um cardiologista de confiança. Não Para fazer adianta um você bem ir, feito, é né? muito importante, é uma Não é só peça fazer um fundamental. eletro, né? Tem gente que acha que é Não, só ir lá e fazer um eletro. não Meu dá. risco cirúrgico tá feito. Fiz um eletro, deu tudo E bom. alerta para um exame muito importante. Eu falo o seguinte: se a sua cirurgia ela está no intervalo de 6 meses, faça o ultrassom e o exame de sangue. Porque o exame de sangue você consegue fazer a reposição das proteínas, Uhum, perdão, a reposição das vitaminas, a reposição sim. que está te faltando. Antes Por da exemplo, eu cirurgia, quero né? uma ferritina em torno de 100. Aham. Também não quero uma ferritina acima de 150. Eu quero, por exemplo, uma vitamina D, 60. Eu quero uma vitamina B12, Ótimo. 800. Então, na verdade, se você está com esses exames defasados, você tem que fazer a reposição venosa. Então, Aham. não é muito melhor você, no prazo de 6 meses, conseguir fazer a Repor, reposição né? de, é, Uhum. de forma bioral mesmo, Aham. né? A- Gradualmente, naturalmente, né? é, Assim. agora que eu ia falar, é beta-HCG, que avalia a gravidez, eu acho que ele tem que ser repetido pelo menos 48 horas ou 24 horas, se houver suspeição. Antes da cirurgia. Agora, 6 meses antes, o beta-HCG vai valer? Claro que não. Então, você Aham. vai ter que repetir esse exame e tem que ter Sim. bom senso, porque a gente pede para certa cirurgia suspender o anticoncepcional e a paciente vai ficar Ah, desprotegida. Então, é importante repetir o beta-HCG. Agora, caso você, nesse período, fique doente, você vai repetir os exames, óbvio, né? aham. Isso é importante também. Nossa, muito importante isso. A gente tem que ficar muito ligado nessas informações, porque às vezes a gente fica recebendo informações falsas ou achando que é muito simples, Não, não é né? Porque é um simples. cardiologista que você faz um exame rápido, é um exame de sangue básico, e aí não dá tempo de fazer as reposições, né, antes da cirurgia. Então, isso é bem interessante também. Tem uma aqui. Prótese mamária. Quanto tempo após posso voltar a malhar? Prótese de mama, uma cirurgia de rápida recuperação, 40 minutos, é uma das cirurgias que eu mais amo fazer e me dá muita gratificação. Uhum. Geralmente eu libero a partir do 15º dia a paciente já fazer caminhada, exercícios de perna, né? Então é um retorno rápido, né? Aham. Então 15 dias para academia ela volta. E com o tempo, por exemplo, 30 dias ela pode fazer movimentos que não são amplos para o braço, né? Com peso leve. 30 dias. Continuando falando de prótese. Prótese mamária tem alguma contraindicação, doutora Michele? Quando a gente fala de contraindicação de prótese, o que, que me vem na cabeça? Doença autoimune. Que uma das doenças de complicações que a gente tem muito medo da cirurgia de prótese é a síndrome ásia, Asia, não sei se Aham. vocês já ouviram falar, síndrome Já, ásia, fala sim. muito ásia, né? Que é na verdade, é uma resposta imunológica do seu corpo contra a prótese. Então, Tá. pessoas que já têm essa doença, existe uma real chance disso acontecer com a prótese. Aquele corpo estranho, o corpo ele fica tão irritado com aquilo que ele começa a produzir anticorpos contra o próprio Para corpo. combater aquilo. Mas, por exemplo, pessoas que têm lúpus, elas nunca vão poder colocar prótese? Depende.
Então, o que que ela vai fazer? Ela vai até o reumatologista dela, vai conversar e vai analisar os prós e os contras. Uhum. Então, se é uma doença autoimune controlada, tranquilo, e o reumatologista liberou, ela pode sim. Uhum. Tem uma pergunta aqui super interessante também, que é sobre bumbum. Eu posso colocar a gordura retirada da minha cirurgia no meu bumbum? Ou tem alguma outra tecnologia que pode ser feita para melhorar o aspecto do bumbum? Eu falo, gente, que gordura é vida. Às vezes a gente fica aborrecida com ela porque ela só tá no lugar errado. A lipoescultura da região dorsal é a melhor maneira para se tratar o bumbum. Por quê? Removemos aquela gordura localizada na região lombar, aquele estofamento daquela gordura que nunca sai, né? Nossa, A terrível, academia né? nunca deixa ela Ah. sair. E a gente enxerta essa gordura na região glútea. Então, o que é a lipoescultura? Remove gordura de áreas que estão em excesso e transfere essa gordura para áreas que a gente precisa modelar ou áreas deprimidas. É fantástico. A gordura, gente, é vida. A gente conseguiu fazer assim muitas perguntas, né? Tem mais aqui pra gente fazer, mas a gente vai, né, Michele, fazer um próximo aí com mais Sim, para um responder o bate-volta. resto, né, pra Dai? responder. Adorei. E todas que a gente não respondeu aqui, a equipe da Michele vai responder junto com a Michele, então vocês podem aguardar que no inbox vão ser respondidas. E vocês ficam de olho aí que no nosso canal tem muita coisa interessante e a doutora Michele está aqui para responder todas.